1 Samuel, capítulo 22, está escrito: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispa de Moabe, e disse ao seu rei: Deixa estar aqui meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. Porém, o profeta Gade disse a Davi: Não fiques neste lugar seguro, ou na caverna de Adulão, ou no lugar forte, depende da tradução. Vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Amém. Meus queridos irmãos e companheiros, servos do Senhor, nós vamos entender aqui o contexto dessa história, para chegarmos nesse ponto. Oficialmente, Saul era rei. Ele foi escolhido pelo povo, ungido por Samuel, mas por desobediência sua foi rejeitado por Deus. Davi havia então, lembrem-se disso, matado Golias, casado com a filha de Saul, comia na mesa do rei, tocava a harpa para expulsar os demônios que atormentavam a Saul, e assim sucessivamente. Até comporam um hino para Davi, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. 1 Samuel 18, versículo 7. Sem o conhecimento de Saul, Davi também foi ungido por Samuel a ser o novo rei. A fama de Davi ia crescendo entre os israelitas e Saul ficou enciumado. Saul, movido por inveja, começa a perseguir Davi para matá-lo. Lembre-se que se certa feita estavam sentados na mesa comendo, Saul se levanta e tenta matar Davi com uma lança. Jonatas, filho de Saul, o ajuda, lhe dá assistência. Davi foge. Consequentemente, fugindo da presença do rei Saul, primeiramente foi para a cidade de Nobe. Ali, o sacerdote chamado Aimeleque lhe deu a comer dos pães da proposição. Deu suprimentos para Davi e os seus homens. Além do mais, Abimeleque deu a espada de Golias, que lá estava guardada para Davi. Saul continuou perseguindo. Saindo de Nobe, Davi correu agora para Gate. Aí ele ficou naquele lugar buscando refúgio. Recorreu à ajuda do rei dos filisteus chamado Aquis. Ali Davi até fingiu de doido quando ele babou na sua barba para não ser morto. Com os dias ele foi conquistando a confiança do rei e por lá ficou um certo período. As circunstâncias forçaram Davi mais uma vez a continuar sua fuga. Foi nesse contexto, nesse momento, que Davi chegou à caverna de Adulão. Adulão significa justiça do povo. Essa caverna ficava a cerca de 32 quilômetros de Jerusalém, a sudeste de Jerusalém. Era até um pouco mais do que Gate. Ali era um complexo de corredores muito extenso, com várias cavernas que eram utilizadas pelos judeus, onde no verão, por ali eles entravam e ficavam se protegendo, se alojavam. Lá era o lugar onde eles cuidavam das suas ovelhas. Essas cavernas eram utilizadas para que as pessoas se escondessem, descansassem, se abrigassem, tomasse uma sombra enquanto estivesse cuidando das suas ovelhinhas. Davi sabia muito bem o que era estar numa caverna, na sua vida de pastor.
Mas desta feita era diferente. Porque nesse momento Davi não estava cuidando de ovelhas, ele estava fugindo. A caverna é uma espécie de gruta rochosa que serve de abrigo, de refúgio até para os animais, para os peregrinos e forasteiros, para que se protejam dos perigos e descansem das suas árduas, fatigantes e exaustivas jornadas. Lembre-se disso, irmãos, na caminhada da vida, às vezes nós mesmos recorremos a estas cavernas, quando nós nos sentimos esgotados, sufocados com as lutas diárias que nós venhamos enfrentando, quando nós somos perseguidos, ameaçados pelo inimigo, quando nos encontramos inseguros, abatidos, debilitados, deprimidos, desanimados, amedrontados. Nestas horas, muitos de nós procuram uma caverna, em caverna de Adulão, para se proteger das constantes perseguições que vinha sofrendo de Saul. Ameaças e afrontas sequenciais para tentar tirar a sua vida. De toda forma, queria matá-lo e destruir a sua família. Então Davi agora sofria de pura inveja da graça que ele recebeu de Deus, da unção que ele tinha, e Saul não tinha. Já passou por isso? Você já passou por isso? Você está sendo perseguido porque você é abençoado? Alguém está tentando tirar o que você tem só porque você faz o que ele não faz? Só porque você canta e ele não canta? Porque você prega e ele não prega? Porque você contribui e ele não contribui? Porque você faz a obra e ele não faz a obra? Aí essas pessoas muitas das vezes te perseguem, tentam acabar com o seu nome, a sua vida. Já passou por isso? A pessoa te perseguir só porque você tem unção e graça? Era a vida de Davi. Aí Davi, olha só, a primeira coisa que eu encontro nessa passagem, perfeitamente, irmãos, Elias passou por essa situação. Nós já passamos por isso. Davi, a primeira coisa, tirou-se dali e refugiou-se na caverna de Adulão. Se refugiou. Então a caverna, primeira coisa, é um lugar de refúgio. Na caverna, Davi procurou refúgio e segurança. Lembra, Salmo 46, verso 1? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, presente no dia da angústia. Deus é o teu refúgio, Deus é quem te protege, Ele é. Lembre-se, Deus é o nosso esconderijo. Salmo 91, verso 1: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Nós estamos dentro de uma caverna da nossa casa. Nós estamos na caverna, irmãos. Deixa eu te dizer outra coisa. Às vezes é preciso se recuar em Deus para continuar vivendo. Mas ele recuou-se quando ele estava para morrer nas garras dos soldados do Egito. Ele fugiu. Jetro, seu sogro, lá na frente para cuidar das ovelhas dele. O próprio Deus, em determinadas ocasiões, mandou os seus servos se esconderem e fugirem. Elias, como nosso irmão aí acabou de dizer, 1 Reis 17, versículo 3, está escrito que o Senhor diz: retira-te daqui, vai para o Oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Foge, Elias. Deus estava falando, vai se esconder. A mesma coisa você vai ler lá em Mateus 2,13, quando então o Senhor revelou para José e Maria: pega o menino e foge para o Egito, senão vocês e a criança vão ver o seu fim, a criança morrerá na... Então a caverna, escuta o que eu estou te dizendo, querido, a caverna não é o fim de tudo. Esse momento que você está vivendo não é o fim de tudo, é apenas um momento, vai passar. Na caverna, segunda coisa, na caverna, Davi cuidou da sua família.
O versículo 1, a parte B, está escrito: ouviram os seus irmãos e toda a casa do seu pai e desceram ali para ter com ele. Então, em primeiro lugar, nós vemos que as primeiras pessoas que Davi recebeu na caverna foram os seus familiares. Então a família de Davi, sabendo que ele estava fugindo e escondido na caverna de Adulão, logo foram lhe procurar. Mas não era essa família, aí que não acreditava nele? Não era eles que não acreditavam em Davi? Sim, senhor e sim, senhora. Mas depois que ele vence Golias, depois que ele casa com a filha de Saul, depois que ele come na mesa do rei, depois que ele livrou a casa do seu pai de pagar os impostos, tudo mudou, irmão. Aí eles já tinham outra visão com Davi. Lembra de José no Egito? Não era o rejeitado? Não foi vendido como escravo? Não foi abandonado pelos seus irmãos? Mas quando José agora está em cima no trono e podia abençoar sua casa, o que os seus irmãos fizeram? Foram lá, se curvaram nos pés de José como ele havia sonhado. Então entenda isso, às vezes esse momento de caverna é também um lugar de reconciliação. Na caverna, os irmãos de Davi foram lá e se reconciliaram com ele. Versículo 1, a parte B. Os seus irmãos o procuraram. Aí veja a outra parte. Na caverna, Davi cuidou dos seus pais. Versículo 3. Davi foi com seus pais para a cidade de Mispa, em Moabe, e pediu ao rei que cuidasse dos seus pais enquanto estivesse ali. Deixe estar o meu pai e a minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer comigo. Provérbios 23, versículo 22. Ouve teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe, quando vier a você. Ainda que está escrito em Provérbios, nós aprendemos aqui, nessa atitude de Davi na caverna, é que mesmo em situação difícil, recebeu o apoio dos seus familiares e não deixou de fazer o mesmo por eles. Aquele momento era de Davi, não era da sua família. Colocou seus pais em segurança e foi resolver o seu problema, porque o problema era de Davi, não era do seu pai nem da sua mãe, era exclusivamente dele. Na caverna, Davi estabeleceu prioridade na sua vida. Por isso que nós temos que entender isso. Mateus 6,33, buscar primeiro o reino do céu, as outras coisas acrescentadas. Primeiro, nossa prioridade, que é o reino de Deus. Olha, eu vou deixar vocês separados e vou procurar entender o que Deus quer comigo aqui nessa caverna. Aí entenda isso. Na caverna, Davi procurou qual era a vontade de Deus. Atos 13, 22. Está escrito: achei Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Toda a minha vontade. Olha que coisa linda. Procure fazer a vontade de Deus. Ele te dará a resposta. Resolva o teu problema. Irmão, nós precisamos ser macho, cabra macho mesmo, pessoa que tem que falar: não, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer, Deus determinou isso para mim e eu vou andar atrás. Senão, irmão, nós vamos ficar vivendo igual essa geração, essa última geração que nós estamos acompanhando aí, um monte de rapaz com quase 30 anos de idade ainda grudado na barra da saia da mãe ou do pai, não consegue resolver a vida, não consegue andar atrás de nada. Se largar sozinho no mundo, morre de fome, vai para a rua, porque não tem caráter, condição de resolver a sua vida. Davi não, foi cuidar dos seus pais e depois ele foi cuidar da vida dele. Outra coisa, da mesma forma, tem muitos pais que não largam seus filhos. Irmão, se nós não aprendermos a deixar eles a virar homem e virar mulher, vai ficar grudado na barra da saia até quando? Está entendendo o que eu estou dizendo? Davi, ele fez cada coisa, no seu lugar, separada. Entendeu?
E outra coisa que eu entendo aqui, Davi estava para resolver o problema dele, não era da vida dos outros. E quantas pessoas que estão perto de nós, mais preocupadas com a nossa vida que com a casa dele. Está mais preocupado com o que você come do que com o que ele está comendo. Mais preocupado com o que os seus filhos estão fazendo do que com o que os filhos deles estão fazendo. Irmão, manda plantar batata lá longe. Vai caçar o que fazer, vai cuidar da sua vida para lá. Deixa eu com a minha casa. Lembra de Acã? Acã matou toda a família dele. Por quê? Porque ele não conseguiu fazer essa separação. A ordem era: não pega nada do que está em Jericó, queima tudo. Acã pegou um pouquinho de prata, um pouquinho de ouro e uma capa da Babilônia, levou para dentro da sua barraca e enterrou, e a sua família coniveu com aquilo. Todos da sua família morreram. Lembra de Ananias e Safira? Um concordou com o pecado do outro, marido e mulher concordando com o pecado. A esposa concordando com o erro do marido. Olha aí, ó. Esse aí é aos pés daqueles que enterraram o seu marido. E como você está mentindo para o Espírito Santo, vai enterrar você também. Então, Safira, concordando com o pecado do marido, da mesma forma morreu como ele. Separar as coisas. Então não conseguiram entender essa verdade. Entendeu? O problema é meu. Quem tem que resolver sou eu. Minha família não tem culpa. E eu tenho que aprender a separar isso. Quem eram os 400 homens que estavam com Davi? Primeiro, vamos entender isso aqui. Haviam 4 grupos que estavam com Davi. 1, seus familiares. 2, está no texto, os que estavam em aperto, vida financeira precária. 3, homens endividados. Esses já não tinham mais o que fazer, já não tinha mais o que vender, não tinha mais nada. 4, os amargurados de espírito. Olha a situação. Esses 4 grupos é os que foram procurar a Davi na caverna. Homens que se achavam em aperto, desempregados, endividados, com amargura de espírito. Fala para mim se não está sendo a mesma coisa que nós estamos vivendo hoje em dia. Eram aqueles abandonados pela sociedade. Segundo a Bíblia, eram cerca de 400 homens, fora mulheres, crianças e idosos, que se formos contabilizar seria aproximadamente cerca de 1.500 pessoas. Era muita gente que estava em volta de Davi. Mas o pior de tudo era que um monte de gente falida, desgostosos, endividados, entristecidos, buscando em um homem que também estava fugindo a esperança para uma vida melhor dentro da caverna. Ali eram homens que estavam insatisfeitos com o governo, insatisfeitos com Saul, mas procuravam refúgio. Precisavam de um líder que se identificasse com o povo. Então Adulão era um lugar de igualdade, estavam todos no mesmo nível, sem exceção, todos eram um só. Davi tinha no meio daqueles homens 2 escolhas. Guarda isso que eu vou te ensinar agora. 2 escolhas Davi tinha naquela hora. A primeira, ser como eles eram, ou eles serem como Davi era. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. No meio da tribulação, você pode ser mais um dos que choram, ou você pode ser o lenço que enxuga. Davi escolheu seu lenço. O que fazer em meio à crise? Procure ser o lenço. Está todo mundo reclamando, murmurando, incontente, insatisfeito, muitas murmurações. Você vai ficar reclamando ou vai levar uma palavra de solução? Há muitas pessoas que estão desanimadas, sem esperança, com vontade de desistir de tudo, de tirar até a própria vida, porque não há mais esperança. O que você vai fazer? Concordar com ela ou enxugar as lágrimas? Você é um dos que choram ou você é o que enxuga? Davi era o lenço. Imagina isso, irmãos. A caverna era um lugar de solução. Eles queriam se juntar a um líder. E um líder que estaria lá para resolver os problemas. Vocês já imaginaram isso? 400 homens, cada um com 3 problemas para resolver.
Num total, 1.200 problemas para resolver. Você já imaginou as conversas dentro da caverna de Adulão? Quantos revoltados estavam lá? O que é que eles conversavam? Imagina isso. Cada um com 3 problemas. 1.200 problemas nas mãos de Davi. O que vocês acham que eles estavam conversando e o que é que Davi fez? Lembra disso? Davi era o lenço. Ele conseguiu ouvir todo mundo e propor um pensamento de vitória para aqueles revoltados, aqueles 400 revoltados. Davi trouxe um pensamento novo para eles, um pensamento de mudança. Meu irmão, que impacto a tua vida tem causado ao redor? Seja um referencial. Davi foi escolhido por eles, mas por quê? Primeiro, por que eles procuraram Davi? Em primeiro lugar, por causa do seu currículo. Foi ele que venceu leão, urso e gigante. Qual é o teu currículo? O que é que você está tendo aí para mostrar? Não é isso quando você vai procurar um trabalho? Você não tem que levar o currículo? Qual é o teu currículo? Olha o currículo de Davi. Eu cuidava das ovelhas do meu pai, eu matei leão, matei urso, até um gigante eu já matei. Era ele que sentava na mesa do rei. Havia sido ungido por um profeta com um óleo santo. Por que eles procuraram Davi? Foi ele que havia recebido a promessa de um dia ser o rei de Israel. Então o povo estava insatisfeito com Saul, viu que era a hora deles. É esse aí que é o nosso novo rei. É esse aí que é o nosso líder. Então uma coisa era certa: a mente de Davi era uma mente de vencedor. Irmão, seja um referencial aonde você estiver e o que você estiver fazendo. Seja um referencial. Palavras negativas você sempre vai ouvir. Sempre vai vir pensamentos contrários aos teus. Sempre vai vir pessoas dizendo que não concordam com você. Sempre vai vir pessoas dizendo que não creem na tua unção. Sempre vai vir pessoas dizendo que não acreditam no teu ministério. Eu me lembro disso. Eu nunca me esqueço disso. Eu morava no fundo de uma igreja, eu cuidava de uma igreja, era zelador de uma igreja, muitos anos atrás. E aí aquele amigo foi lá em casa, a gente conversou muito, tomou café, comeu um biscoito, sentamos na mesa, sentamos no sofá, contando histórias da vida, da igreja. E na hora de despedir, eu fui com ele até a porta. Na porta ele apertou minha mão, paz do Senhor, meu amigo. Eu era diácono. E ele bateu no meu peito e disse: mas eu tenho que te dizer isso, você não vai passar disso. A sua vida é morar no fundo de igreja. A sua vida é viver assim, é limpando igreja. Não estou menosprezando quem faz isso, irmãos, de forma alguma. É um trabalho valoroso. Eu passei por isso e eu sei o que eu estou falando. Digno de honra aquele que trabalha na casa do Senhor. Qualquer trabalho digno de honra. Seja zelador, seja o jardineiro, seja o porteiro, seja o que guarda os carros no estacionamento, seja aqueles que trabalham na cozinha. Não, de forma alguma, menospreze o trabalho de nenhum desses. Porque eles foram escolhidos por Deus para isso. Mas ele me menosprezou com aquelas palavras. Eu ouvi aquelas palavras, os meus olhos lacrimejaram e eu pensei: Deus, o Senhor quer para mim, Senhor? Fui para a igreja e orei a Deus. E eu me lembro, muitos anos se passaram, e quando eu estava, na primeira vez que eu tinha ido lá para a Inglaterra, em 99, quando foi no ano 2000 que eu estava pregando num púlpito com um microfone sem fio, naquela época, em 2000, era raridade, nunca
pregando numa igreja com microfone sem fio, com um terno lindo, sapato lindo, minhas roupas, meu Deus, era muita. Naquela hora, eu estava pregando e o Senhor me lembrando daquelas palavras. Olha onde você está e olha onde Ele está. Aí eu me lembrei dele, aonde ele estava. E o Senhor me fez entender esta verdade. Nem todos vão concordar com o teu ministério. Nem todos vão concordar com quem você é. Mas eu te digo isso, irmão. Seja um referencial. Aonde você estiver, ouça tudo o que eles quiserem falar de você. Ouça, não tem problema. Ouça. Mas se você estiver no propósito de Deus, o Senhor vai te levantar e te colocar aonde Ele quiser te colocar. E vai mostrar para todos que falaram mal de você quem é Deus na tua vida. Receba isso que eu estou falando para você aqui agora. Deus, Ele te conhece. Deus, Ele sabe a tua estrutura. Deus conhece a tua história. Foi Ele quem te chamou. E nesse momento que você pode pensar que está abandonado na caverna, Deus, Ele veio aqui te dizer: você não está sozinho. Você está no abrigo de Deus, na proteção de Deus, e Ele vai cuidar de você e a sua casa. Na caverna é um lugar de transformação. Lembra o que eu te disse? Davi ouviu a todos eles, e a maioria das conversas eram de derrotas, mas ele pegou a situação de cada um, e Davi mudou o pensamento, transformou em vitória. Daqueles derrotados, Davi os colocou como vencedores. Ele viu aqueles homens com talentos que poderiam ser outros homens. Sabe por que muitos ministérios fecham as portas? Simples, porque muitos líderes não têm a visão de Davi. São lideranças firmadas na autocracia, na inflexibilidade, que apenas exigem, cobram, sem valorizar o outro, sem observar que eles, aqueles homens, aquelas pessoas, serão valorosos, poderosos na presença de Deus. Por isso que muitos destes jamais permanecerão de pé. Ao invés de enxergarem a pessoa, muitas dessas lideranças olham para o que a pessoa tem a oferecer, ou o que ela oferece, a vida financeira, o tamanho do dízimo, os bens que aquela pessoa tem, mas não olha a estrutura daquela pessoa, o que ela é capaz de fazer, o que ela é e como ela pode ser usada nas mãos de Deus. Para ele, para Davi, aqueles homens não tinham nada para dar, falido, abatido de espírito, não tinha nada para dar para Davi, nada. Mas para Davi já era o suficiente em olhar o que poderiam ser e fazer em prol do ministério de Davi. Veja que Davi fez o negócio crescer. No capítulo 25, versículo 13, Davi já não estava com 400, Davi já estava com 600. Davi já estava com 600, dos 400 aumentou 200. Olha a mente de Davi. Do pouco, Davi foi crescendo e aumentando o trabalho. Davi pensou em usar o que podiam ser e fazer, em vez de usar o que tinham ou o que eram. Deus, irmãos, Ele olha para você e quer te usar do jeito que você é, da maneira que você vive e com o que você tem. Guarda isso no seu coração. Você não precisa querer ser igual a ninguém. Você não precisa querer copiar nada de ninguém. Seja você mesmo. Prega do seu jeito, canta do seu jeito, louva do seu jeito, ministra do seu jeito, trabalha do seu jeito. O que importa é o que Deus está vendo na tua vida. O que tiver que ser melhorado, Ele vai melhorar. O que tiver que ser aprimorado, Deus vai aprimorar. O que importa é que você seja você, não seja outra pessoa, seja você. Faça do jeito que Deus colocou no seu coração.
coração. Isso é o que importa para Deus. Enquanto as pessoas estão olhando do lado de fora, Deus está olhando do lado de dentro. É Ele que te conhece como você é e sabe o que você pode produzir na obra dele. Glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Quem eram os valentes de Davi? Destes homens aí da caverna, dos 400 que estavam lá com ele, daqueles homens ali, saíram os valentes mais poderosos de Davi. Os mais valentes estavam lá. Dali saíram os 3 cabeças dos 30 de Davi, do exército de Davi. Dos mais poderosos estavam lá. Jazobeão, Eleazar e Sama, ou algumas traduções Samá. Eram homens que Davi, mesmo sendo perseguido, olha que coisa linda, mesmo Davi sendo perseguido, estava dentro de uma caverna, e Davi comentou certa feita: ah, quem me dera de beber da água do poço que está junto à porta de Beit-Lechem, da porta de Belém. Ali tem uma água gostosa, uma água fresca, quem me dera beber daquela água. 2 Samuel 23, 13 até o 17, você vai ler lá que aqueles 3 homens, os valentes dos 30, desceram no tempo da cega e foram no meio da multidão dos filisteus que acamparam no vale de Refaim. Refaim é o vale dos gigantes. Aqueles homens desceram num lugar forte, no meio da guarnição dos filisteus, lá em Belém, passou no meio deles, foram naquela cisterna onde estava a água, tiraram a água no pote e levaram no vaso para Davi beber e colocaram diante as mãos de Davi. Aqueles 3 homens romperam pelo arraial do inimigo, no meio do arraial do inimigo, e trouxeram água da cisterna de Belém, fresquinha, como Davi queria beber. Esses homens, sem medir esforços, atravessaram no meio do acampamento dos filisteus e decidiram arriscar sua própria vida para trazer água fresca para Davi beber. Olha quem eram esses homens. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Não tinham nada, mas o que eles tinham? A vida deles para entregar. Jazobeão, Jabezão, ou Josebe Bassebete, a mesma pessoa. Ele foi o chefe dos 3 mais valentes de Davi. Está escrito em 2 Samuel 23, versículo 8. Ele com uma lança matou 800 inimigos. Um homem matou 800 inimigos. Quem era o segundo? Eleazar. Ele era um dos 3 principais guerreiros de Davi. Quando que certa feita os filisteus estavam guerreando, se reuniram numa batalha, os israelitas recuaram. O exército de Davi recuou, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar presa, dormente, de tanto sangue que ele derramou. A sua mão grudou na espada, que não soltava, e com isso ele aproveitou e matou muitos outros ainda, ao ponto que no final da batalha os israelitas, vendo o que ele havia feito, só voltaram para saquear os mortos. Já entendeu isso? Ele sozinho enfrentou uma multidão do exército inimigo dos filisteus, até que esses homens recuaram e fugiram. E os amigos dele, do exército de Davi, que deveriam estar lá com ele lutando, recuaram, deixou ele sozinho. Mas ele não fugiu. E esses outros voltaram para recolher o que podiam pegar dos mortos. Olha só, quem eram esses homens que estavam com Davi? Depois dele você vai ler lá na Bíblia, um homem chamado Sama ou Samá. Eu vou pregar dessa pessoa aqui qualquer dia. Só esse sermão dessa pessoa aqui, Sama. Os filisteus se reuniram num lugar chamado Leí, onde havia uma plantação de lentilhas, e o exército de Israel fugiu dos filisteus.
Mas Sama não, tomou posição no meio da plantação e defendeu ela sozinho. E derrotou os filisteus e Deus deu a ele grande livramento. Eram estes os homens que honravam. Eram estes os homens que tinham coragem de dizer: não, eu sou macho, eu sou homem. E Davi era com eles. Quando líder e servo trabalham juntos, nos mesmos ideais, irmãos, os objetivos e sucesso é garantido. Isso é certeza. Agora escuta aí. Eu fico vendo um monte de pregador, de líderes, pastores que sobem nos púlpitos e dizem que estão como Caleb. Corajosos, fortes, poderosos. Assim como Caleb. A mesma força de antigamente eu tenho até hoje. Como Caleb disse a Josué. Depois de 45 anos ele procurou Josué e disse: olha, agora eu quero tomar posse da minha herança. Naquela época eu estava com 40, passou 45 anos e a minha força é a mesma. E eu quero subir lá naquela montanha, a montanha de Hebron, e tomar posse do que é meu. Montanha de Hebron era onde viviam os gigantes. Caleb queria a montanha dos gigantes para ser sua herança. Aí tem muitos que eu fico ouvindo e pregando isso aí nos púlpitos, dizendo a mesma coisa. Irmão, eu estou igual Caleb, a minha força é a mesma. Irmão, o camarada não levanta nem o cabo de uma enxada, quanto mais uma espada. Não dá conta de levantar um saco de cimento para fazer uma massa. E fala que é forte igual Caleb. Caleb tinha 85 anos e estava subindo uma montanha para derrubar gigante. Aí o camarada não faz nada, não caminha 500 metros de a pé para ir para a igreja e manda no povo, doutrina o povo, repreende o povo, cobra do povo, não faz nada e arranca o couro da igreja. Aqui na cidade eu fico olhando, tem um pastor presidente aqui que fica andando de bermuda na feira. Trabalho grande, fica andando de bermudão, tranquilo na feira, cobrando, caminhonetona. Fácil demais ser líder desse jeito, irmão. Assim é bom demais ser liderança. Tá entendendo? Vai plantar batata no asfalto para ver se cresce, caça um rumo, vai ver o que faz da vida. Irmão, o sangue de Jesus tem poder. Nós não podemos de forma alguma aceitar esse estribuloso. Tá entendendo? Quem eram os valentes de Davi? Olha quem eram os valentes de Davi. Era camarada que dava tudo para o seu líder. Agora eu vou encerrar. Davi foi aconselhado pelo profeta Gade que saísse da caverna e fosse para Judá. Deixa eu te dizer, Judá significa louvor. Adulão era em meio a um corredor de cavernas. Era um lugar de passagem. Adulão era passageiro. Passaremos por Adulão algumas vezes. Contudo, chegará o dia de entrar em Judá. Deus não quer que você fique escondido para sempre na caverna. Isso é um horário. Chegará o tempo da transformação. O Salmo 18 foi escrito no auge da perseguição de Saul. Quando Davi escreveu o Salmo 18, ele exclamou no verso 19: trouxe-me para um lugar espaçoso e livrou-me porque tinha prazer em mim. Davi contou, cantou, exaltou o Salmo em Judá, no momento de louvor. Oh meu irmão, deixa eu te dizer isso, está chegando a tua hora de sair da caverna e entrar em Judá cantando, louvando e adorando a Deus. É tempo de cantar, é tempo de uma nova dimensão espiritual na tua vida. Oh, aleluia! Mas estamos na pandemia, pastor, estamos na caverna, meu amigo querido. Davi também estava na caverna, mas havia no pensamento de Davi: logo vou sair daqui. O profeta disse que o meu negócio é em Judá, é em louvor, é em adoração. Então essa caverna é passageira, é um momento de reclusão. Davi estava escondido. O profeta disse: você vai vencer e vai sair da caverna. E eu te digo a mesma coisa.
hora de vencer, é hora de ir para ajudar, é tempo de sair do sofrimento, é hora de louvar a Deus. Nós temos muitos que estão saindo do hospital hoje, cantando e adorando a Deus e dizendo: saí da caverna e vou louvar a Deus em Judá. Deus está terminando esse momento de período na caverna, é hora de louvar a Deus. Você não foi para o hospital, glorifique a Deus. Você está na caverna da tua casa, mas você vai sair cantando e adorando a Deus, e nós vamos nos reunir e louvar o nome do Senhor por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Escuta isso, irmãos. Deus vai colocar pessoas do teu lado, como colocou do lado de Davi, para ajudar a conquistar os teus sonhos. O sonho de Davi não era morrer na caverna, o sonho de Davi era de sentar no trono, promessa de Deus. Ele foi ungido para ser rei, não era para morrer na caverna. Eu te digo aqui hoje, qual é o teu sonho? Você vai morrer na caverna ou vai sentar no lugar que Deus te mandou? Se há promessa de Deus sobre a tua vida, se prepara pelo inesperado. Deus vai colocar pessoas, circunstâncias, alguém, não sei de que forma, do teu lado, perto de você, para te ajudar a conquistar o que você precisa. Deus vai preparar pessoas com coragem para lhe ajudar no teu ministério. Receba aí esta palavra profética. A caverna de Adulão, irmãos, é uma figura que ficou para a história como local messiânico. O profeta Miqueias disse em capítulo 1, versículo 15: enviar-te-ei, ainda que tomará posse de ti, ó moradora de Maressa, chegará até Adulão a glória de Israel. O profeta estava falando, irmãos, de Cristo, a glória de Israel. Cristo é o nosso Davi. Cristo é a única esperança que temos. Uma ocasião, quando Cristo falou o seu primeiro discurso na sinagoga, ele leu Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Olha quem estava lá na caverna com Davi. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos. Olha quem estava lá com Davi. E a pôr em liberdade os algemados. Era Jesus falando. A pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar a todos os que choram e a pôr sobre os que estão em Sião, que estão em luto, uma coroa, e a pôr sobre os que estão em Sião, em pranto, vestes de louvor. Olha o que o Senhor estava dizendo: em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhais de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Aleluia. Irmãos, Cristo é o nosso Davi, bem melhor do que Davi. Isso faz te lembrar que a igreja é a tua caverna. A igreja é um local de aflitos, oprimidos, endividados, angustiados, corações quebrantados. Mas os aflitos e oprimidos e endividados que colocam a sua esperança em Cristo, tudo muda. Quando o povo de Deus se reúne com a esperança certa, na pessoa certa, não importa se somos amargurados ou endividados. Para Ele, nós somos um grande exército de testemunhas, levando as boas novas do Evangelho. Seja confiante, porque nada impede de nosso Cristo colocar você entre os cabeças. Nada impede de Deus mudar a tua história. Levanta a tua ferramenta e seja valente diante das circunstâncias. Pode ser que tudo esteja difícil aos teus olhos, mas o Senhor, Ele te chamou para ser mais do que vencedor. Caverna é lugar de transformação. Caverna é passageira. Caverna é um lugar onde os valentes de Davi se rebelaram.
Caverna é um lugar onde as situações foram transformadas. Seja um referencial, lembre-se disso. Você vai ser o lenço que enxuga as lágrimas ou você vai ser o que chora? Caverna é lugar de solução. Esse momento que nós estamos vivendo na caverna, Deus está dizendo para nós, Ele vai fazer mudanças na nossa história. Mudanças nas nossas histórias. Em nome de Jesus. Eu quero que você receba esta palavra como uma mensagem para a sua reflexão. Que Deus te abençoe poderosamente. Em nome do Senhor Jesus.